do Luxemburgo. Vamos ouvir então o Luxemburgo falando sobre esse Corinthians, sobre essa situação. Primeiro ele tratando do que foi o jogo, depois a gente ouve a declaração mais polêmica. Vamos ouvir então o técnico Vanderlei Luxemburgo. A minha realidade é que nós não temos como mudar o grupo até julho, não vamos mudar. Esse grupo é o nosso grupo e é uma análise interna que nós vamos fazer para eles entenderem o que nós estamos fazendo aqui e como é que nós vamos sair daqui. É isso. A análise ela sempre no sentido interno. E tudo que está acontecendo nós estamos, olha, com certeza observando. Positivo e negativo. Tem coisas positivas, tem coisas negativas. Perdemos o jogo de 3, mas acontecendo coisas positivas. O RL chegou, o Barleta é Christian, né? Eu acho que é Christian, mas o pessoal chama de Barleta, de Christian, né? O Barleta chegou, mostrou que já pode chegar também. Então acontecem algumas coisas boas. O Pedro, no jogo passado, o Felipe que está aí chegando também como atacante. A gente vai fazendo as coisas acontecerem. E as derrotas é que elas são complicadas porque elas não ajudam muito, né? Aí a derrota faz o seguinte, a pergunta se nós gássemos hoje, poxa, Luxa, você botou a meninada, tá assim, né? Ganhamos o jogo. Então a derrota muda bastante. Mas eu não posso me impressionar com ela. Fico chateado. Os jogadores também têm que estar chateados e pensar no próximo jogo e saber que algumas coisas boas aconteceram, coisas também que não eram para acontecer, aconteceram, mas é uma análise interna. Na tua empresa, você resolve os problemas internos ou externos? Eu sei que tem algumas coisas que acontecer. Elas vão acontecer. A hora que começar a ganhar, todos os questionamentos param. Agora, eu não vou crucificar um jogador, arrebentar um jogador, para eu falar que foi fulano. Se tiver que dar porrada, a torcida do Corinthians dá porrada, dá em todos nós. Primeiro em mim, que sou o técnico. Segundo, os jogadores, que nós não estamos ganhando. Se é isso que você quer, então é dessa forma. Agora, eu não vou chegar aqui e crucificar jogador nenhum meu, tá certo? Porque você quer saber de um questionamento interno. Vai ter. Vamos conversar, tá certo? E os resultados vão aparecer. Se for positivo, vocês vão elogiar. Se for negativo, a pergunta vai ser pior do que essa. Tá aí, a palavra do Vanderlei Luxemburgo falando sobre essa situação do Corinthians. Disse, né, PDV, Soler, que não quer culpar agora ninguém, quer proteger o elenco, ainda que não tenham ouvido direito a pergunta do Vessone. Acho que nesse ponto ele tá certo. Tá certo, mas a pergunta não era justamente sobre isso. Ele acaba... E aí entra um problema que ele próprio admitiu na coletiva. Ele falta escutar direito a pergunta. E até vamos à próxima, que ele fala... Não, mas só um detalhe, que ele fala nessa resposta aí, mas se tivesse vencido hoje, cara, o jogo não foi 1-1. Exato. 1-0 pro Botafogo, 1-0 o Corinthians teve pênalti, chorado, Corinthians teve pênalti desperdiçado. Não houve a possibilidade de ter vencido. Exatamente, aí é óbvio que... Aí ele fala, mas aí quando começar a vencer, é óbvio também, porque isso tá tudo linkado ao desempenho. É o discurso raso. Assim, eu não me lembro das coletivas do Lucha em 98, 99. Eu não sei se o papo era exatamente esse, mas hoje ninguém cai mais nesse tipo de papo, né? Exatamente. E aí ele ficou naquilo de, mais uma vez, falando de modernidade. Aí ele deu uma aula aos jornalistas, falando que o campo do futebol aumentou ao longo dos anos, explicando o motivo. Vamos ouvir um trechinho, então, do Luxemburgo. Aí a gente pode debater também sobre essa situação que fala o técnico do Corinthians. Extremamente, se eu não tivesse motivado, eu não estaria aqui respondendo a você. Eu estaria em casa com meus netos, com meus cachorros, eu não estaria aqui. Eu estou motivado. Hoje, vocês enaltecem os assistentes, porque eles dão treinamento que o técnico não precisa mais dar. Será que comigo é diferente? Eu descobri isso lá atrás. Eu estou motivado. Hoje, vocês enaltecem os assistentes, porque eles dão treinamento que o técnico não precisa mais dar. Será que comigo é diferente? Eu descobri isso lá atrás, em que meus assistentes da técnica. Será que comigo é diferente o assistente da treino? Não é diferente. Mudanças aconteceram, muitas mudanças aconteceram, e eu acompanhei todas elas, só que eu discordo de algumas, concordo com umas e não concordo com outras. Mas, e vamos entrar no mérito, isso seria um debate um pouco mais caloroso, um pouco mais... A motivação, eu estou com ela apontada para o céu, já viu? Ah, não, então não queira ver não, cara. Meio constrangedor, né? Envergonhoso.
Bem vergonhoso, né? É duro. Não, não. Maravilhoso. É isso, Depois de um 3-0. Parece aqueles bonecos que você Eu tô aperta e rindo tem porque fase eu não pronta. sou corintiano, né? O corintiano não tá rindo nada disso, né? Impressionante, cara. Que personagem. Mas eu não sei se esse personagem cabe hoje nesse nível de futebol que a gente tá falando. A gente tá falando, gente, do Campeonato Brasileiro talvez de mais alto nível dos últimos bons anos. De nível de treinadores, porque né, o pessoal começou a se mexer depois da chegada do Abel Ferreira por aqui. Nível dos jogadores também com relação ao que as equipes vêm tentando montar. E principalmente essa parte de filosofia de jogo. O futebol brasileiro agora, o Campeonato Brasileiro com poucos resultados 0-0, por exemplo, né? É um futebol hoje, então assim, eu não sei o que o Lucha tá pensando que vai, num estralar de dedos, ele vai começar a ganhar e a coisa vai ficar... Até porque o time que ele tem hoje à disposição é um time cansado, é um elenco hoje com alguns problemas psicológicos Abalado, com relação... pra caramba. Isso, exatamente. É um elenco abalado. Então, assim, o Lucha vai ter uma parcela de culpa num fracasso do Corinthians, por exemplo, num rebaixamento, né? Vai ter a parcela de culpa dele, obviamente. Porque ele tá ali justamente pra tentar arrumar a casa, mas... se chegar nesse ponto, que é o pior ponto de um time na elite, pode ter certeza que ele não estará lá, assim como ele nunca esteve. Ele sempre saiu antes. Exatamente, né? Nunca foi até o fim. Ele poderia ter sido rebaixado já, talvez, de 2 a 3 vezes se ele tivesse... 2002, no Palmeiras, ele abandona o barco. 2002... O próprio... O Vasco. O Vasco recentemente. Porque ele vai muito bem no Vasco no primeiro momento, né? Teve aqueles jogos épicos contra o Jorge Jesus do Flamengo. E depois no ano seguinte ele sai, né? Ele não... Aí depois ele volta e não consegue ter o mesmo desempenho. Então, assim, algumas oportunidades o Lucha poderia sim. Mas, enfim... Cruzeiro brigando pra não cair pra Série C, vai embora também. Cruzeiro. É que aí foi o Ronaldo tira tirou, ele, né? né? Mas enfim, tá complicado. Assim, a situação do Corinthians hoje ela é muito complicada. Qualquer coisa que a gente fale aqui que não seja diferente neste momento pro torcedor de que o Corinthians precisa primeiro fazer pontuação pra se livrar de um risco do rebaixamento, a gente vai estar mentindo. E o torcedor que fica bravo em escutar isso da gente, ele tá querendo ser feito de bobo. Sim, o Corinthians tem que se esforçar pra fazer no mínimo mais 41 pontos. É E isso. tem que batalhar bastante, tem que melhorar muita coisa pra conseguir fazer. Mas tem time que é pior. Sim, tem time que é pior. Mas tem time que vai dar sorte de ganhar ponto, talvez até do Corinthians. E outra, questão O psicológica. Goiás é um time, o Goiás é candidato ao rebaixamento. O Goiás tem 3 pontos em cima do Corinthians. Exato. E é psicológico. São 9 pontos de distância já do Palmeiras. Sim. Que É isso aí. é quase impossível de recuperar. Então, título torcedor sabe bem que não vai conseguir de brasileiro esse ano, praticamente impossível. São 9 do Palmeiras, 12 ou 11 do Botafogo. Botafogo, né? Botafogo ontem chegou a 15 pontos. Então são 11, né? 11 pontos. Porque tem uma vitória e um empate. São 4 pontos do Corinthians. Aliás, informação, né? A pior média de gols sofridos desde 2007 o Corinthians tem, quando foi rebaixado pela Série B. O time superou a média de 1 gol por partida, totalizando 1,13 gols, 13 gols por jogo. A última vez que o clube havia ultrapassado essa marca foi na temporada de 2020 para 2021, quando teve uma média de 1,3. Então já são 26 gols sofridos em 23 jogos do Corinthians nessa temporada. Daqui a pouco